amados, é noite para glorificarmos, iniciarmos a semana dando glória a Deus, amém? Então, se você está vivo e respirando aí no seu lugar, dê glória a Deus aí, meu povo, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Graças a Deus, glória a Deus, amém? Eu quero mais uma vez glorificar a Deus pela sua vida. Eu quero declarar: sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E eu quero glorificar mais uma vez pela sua vida, agradecer pela sua presença. A todos aqueles que já entraram aí em nosso chat e já glorificaram a Deus, amém? Continuem aí interagindo conosco, sua participação é muito importante. Todos aí que estão nos assistindo, que Deus vos abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. A todos aqueles que ainda entrarão, eu creio, amém? Que sejam todos alcançados pela gloriosa presença do nosso Deus que já está aqui neste lugar. Eu convido você, amém? A abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 8. Amém? Mateus capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 23, onde está intitulado assim: Jesus acalma uma tempestade. Amém? E o tema da mensagem nessa noite, apesar de não ser Jesus acalma uma tempestade, mas eu creio que Jesus acalmará muitas tempestades nessa noite, em muitos corações, em muitas vidas, em o nome de Jesus. O tema dessa mensagem é paz aos atribulados. Amém? Receba paz. Receba paz aí na sua casa. Receba paz no seu coração. Receba paz na sua alma. Receba paz na sua mente em o nome de Jesus. Paz aos atribulados. Talvez você até pense que a palavra atribulado está relacionado, com uma pessoa que está talvez possessa de algum espírito mau. Eu quero te dizer que não tem nada a ver com isso. A palavra atribulado está relacionado a alguém que foi acometido por alguma tribulação. Ela vem, de tribulação. Alguém que foi acometido por tribulações, que passa por adversidades, que está atormentado por alguma dificuldade, seja ela de ordem física ou seja ela de ordem emocional. A palavra atribulado está relacionado a pessoas aflitas, com muitas atividades, com muitas tarefas para realizar, pessoas com grandes responsabilidades e por causa disso encontra-se com falta de paz. E nessa noite o Senhor deseja, através dessa palavra, que é a palavra de Deus, tá certo? Nós abrimos a Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus. O Senhor deseja alcançar a tua vida com paz. O tema da mensagem é paz aos atribulados. Se você porventura se encontra acometido por tribulações durante esses dias, ainda há pouco eu vim entrando aqui na igreja e eu me encontrei, com alguém que está presente aqui neste lugar, neste âmbito, e essa pessoa, passa com sua família por um problema muito sério, uma pessoa, um ente querido, um parente de apenas 24 anos, um jovem, se encontra com Covid-19. O caso desse jovem, a situação, o estado é extremamente grave. Esse jovem se encontra na UTI e essa pessoa, compartilhou comigo, e eu tenho orado por esse jovem, eu também tenho intercedido por esse jovem, clamado a Deus pela vida desse jovem, 24 anos, uma pessoa
tão jovem, né? Com a vida toda pela frente. E essa pessoa conversou comigo. E a esperança dessa pessoa, né? Em meio a toda essa tribulação, a toda essa aflição, a família encontra-se atribulada por causa da situação desse jovem. Isso, né? O Senhor nessa noite quer trazer paz a essa família. O Senhor nessa noite quer trazer paz à pessoa que está passando por alguma dificuldade física ou emocional. Eu quero ler com você o trecho aqui de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23, onde Jesus acalma uma tempestade. E o verso 23 diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. A Bíblia fala, né, logo nesse verso 23, que Jesus entrou em um barco. E ali, né, aqui nesse trecho, na verdade, não relata, não diz, não afirma que Jesus olhou para os discípulos e disse assim: venham comigo nesse barco. Entrem comigo nesse barco. Junte-se a mim nesse barco. A Bíblia diz que os seus discípulos o seguiram. E, consequentemente, provavelmente, entraram com Jesus naquele barco. Eu estou falando, eu tenho certeza, né? Pessoas me ouvem, pessoas que me ouvem nessa noite. Inclusive eu também estou dentro desse grupo de pessoas que certamente seguiram Jesus Cristo, que certamente seguem a Jesus Cristo, que certamente estão atrás de Jesus Cristo, estão seguindo a Jesus Cristo, a exemplo dos seus discípulos. Jesus entrou naquele barco e os discípulos o seguiram. É interessante. Verso 24 diz: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Uma grande tempestade aconteceu, né? Aquele barco que estava ali com Jesus e que estava com os discípulos. Eu fico imaginando que os discípulos, estando naquele barco, provavelmente eles pensaram que, estando na companhia do Mestre, que estando na presença de Jesus, que estando junto com o Mestre, jamais passariam por uma tempestade de ordem tão grave. É interessante que a Bíblia diz: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. E o final do versículo diz que Jesus, ele estava dormindo. É isso que o final do versículo diz. Entretanto, Jesus dormia. Primeiro eu quero te falar sobre o mar que estava aquele barco. O mar qual estava aquele barco era o mar da Galileia. E ele tinha um comprimento. Tá certo? O mar da Galileia tinha cerca de 21 quilômetros de comprimento. Imagine aí a extensão daquele barco. Imagine aí quando os discípulos, em meio àquela tempestade que fazia com que o barco balançasse, e ainda que eles olhassem para Jesus e observassem que Jesus estava dormindo. E aparentemente eles estavam longe da terra e ainda sem o auxílio, aparentemente, do seu mestre. Mas eles estavam junto daquele barco com Jesus. Porque eles seguiram, eles decidiram ir atrás de Jesus. O mar da Galileia tinha 21 quilômetros de comprimento e tinha 13 quilômetros de largura. Em torno de 13 quilômetros de largura. Imagine aí a extensão em que o barco estava em alto mar. Imagine aí, eles olhavam, né? Tanto no comprimento daquele mar como na largura daquele mar, e eles não viam terra firme.
e o barco estava sendo varrido pelas ondas que eram muito fortes. Não eram ondas pequenas. Não eram ondas. Ali dentro do barco havia pescadores que estavam acostumados também a andar em alto mar, que colocavam ali suas redes dentro do barco e iam pescar. Mas a Bíblia fala que essa tempestade, ela foi uma tempestade diferente, que provocou até mesmo naqueles pescadores que estavam acostumados a irem em alto mar para pescar, provocou medo, provocou uma situação de tribulação física, sim, emocional, sim. E além de tudo, olharam e viram que o mestre, que poderia ali, realizar de repente um milagre, que poderia ali dar uma direção para eles, aparentemente estavam dormindo. Olha, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, tá certo? Preste bem atenção. Jesus não livrou os discípulos da tempestade. Mas isso não quer dizer que Jesus não livrou os discípulos na tempestade. Muitas vezes, em meio às tempestades dessa vida, em que nós, estamos, talvez você esteja aí em sua casa, passando pelo que eu já falei aqui, aflito, com inúmeras responsabilidades, passando por uma situação, de turbulência, sendo atribulado em sua alma, por algo, por alguém, por uma questão, com preocupação em relação ao seu futuro. E esteja perguntando para Jesus: Jesus, eu te sigo. Por que o Senhor permitiu que eu entrasse nessa tribulação? Por que o Senhor permitiu que eu entrasse nessa tempestade? Ei, eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele não livrou os discípulos da tempestade. Será que Jesus, ele como Deus, em sua onisciência, ele já não sabia que ele ia entrar naquele barco? E quando os discípulos disseram: eu vou com o Senhor Jesus, ele poderia ter dito: não, fiquem aí, porque acontecerá uma tempestade em alto mar. E vocês ficarão aflitos, e vocês terão medo, e vocês ficarão inseguros, e vocês serão atribulados por causa dessa tempestade. Jesus não falou nada. Jesus deixou, permitiu que eles entrassem no barco, e já em alto mar a tempestade começou. E Jesus estava dormindo. Preste atenção. Existem tempestades que o Senhor, ele nos livrará delas. Mas haverá tempestades em que o Senhor permitirá que nós entremos. Mas eu quero te dizer nessa noite que apesar da permissão que Ele dará para nós entrarmos, isso não quer dizer, isso não significa que o Senhor não nos livrará no meio da tempestade. Na tempestade. Você tem orado a Deus e você tem perguntado: por que é que o Senhor me permitiu passar por essa tempestade? Ei, no meio da tempestade, abra os seus olhos espirituais e comece a ver que na tempestade o Senhor continua tendo poder para livrar você nela.
Foi assim que aconteceu com os discípulos. Jesus não os livrou da tempestade, mas isso não significa que Ele não te livrará na tempestade. E quando eu li a Bíblia essa tarde, como o Senhor ministrava ao meu coração sobre pessoas ansiosas. E o Senhor me fazia ir lá para 1 Pedro 5,7. Lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Apesar de você estar passando pela tempestade, isso não significa que o Senhor não tem cuidado de você. Será que você pode abrir os seus olhos espirituais e observar que Deus tem cuidado de você? 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre o Senhor. Nessa noite o Senhor deseja que você lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Será que nessa noite você pode abrir os seus olhos espirituais e físicos para enxergar que diariamente o Senhor tem enviado a provisão? Que diariamente o Senhor tem enviado o milagre? Que diariamente o Senhor tem te dado uma palavra de sustento? Que diariamente o Senhor tem trazido algo para te confortar? Que diariamente o Senhor tem trazido uma palavra para te fortalecer? Mas você não consegue observar, sabe por quê? Porque no meio da tribulação, no meio do mar, você só tem visto a extensão do mar. Os discípulos, eles agora só viam o balançar do barco, eles só sentiam o balançar do barco. Eles só sentiam ali o barco balançando. Eles só viam que Jesus aparentava estar dormindo. Nós muitas vezes, em meio às tempestades dessa vida, vamos nos deparar com o silêncio de Deus. Mas isso não quer dizer que Ele deixou de trabalhar por nós. Isso não significa que Ele não está agindo. Se você tem se deparado com o silêncio de Deus e por causa disso você tem desenvolvido uma extrema ansiedade, ouça o Senhor me usando nessa noite para te dizer: lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ansiedade, um mal físico e psíquico, uma aflição que traz agonia, uma inquietação. Nós ficamos inquietos quanto ao amanhã. A Bíblia diz: de que adiantará eu ficar com essa ansiedade em relação ao meu futuro, em relação ao amanhã? Isso não vai acrescentar 46 centímetros à minha vida, à minha jornada. Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Erga aí os seus olhos, erga a sua cabeça, olha para os lados. Não tem te faltado pão, não tem te faltado a provisão, não tem te faltado. O que é que você pensa que tem te faltado? Até em meio às faltas que muitas vezes você coloca, Deus tem cuidado de vós. Você que pensa que está faltando, Deus tem cuidado de vós. Jeremias 29:11, quantas besteiras nós damos lugar na nossa mente. É por isso que a Bíblia fala para nós levarmos a nossa mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Porque quantas vezes a nossa mente está obediente a nós mesmas, a nossa ansiedade, a nossa inquietude.
E Jeremias 29:11, um trecho tão conhecido da palavra de Deus, mas a gente não percebe, a gente não recebe. Quando você está muito ansioso, quando você está inquieto, você não deixa, a nossa mente não permite. É como uma barreira. A ansiedade, ela levanta uma barreira que não permite a palavra de Deus agir em nós. É por isso que a Bíblia fala: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que diz Jeremias 29:11 é interessante, que começa dizendo assim: porque eu é que sei. É o próprio Deus falando a Jeremias. Jeremias, eu é que sei. Não é você que sabe. Não é uma profetada dada por alguém. Não é uma estatística mostrada por alguém. Não são dados. Não são, de repente, só palavras que você, todos os dias você está ali analisando alguma coisa. E aqueles fatos, né, são só fatos que, são só estatísticas que crescem. O mar, lembra da extensão do mar, onde o barco estava balançando? E os discípulos estavam dentro, mas naquele barco Jesus também estava. E ele entrou primeiro, no barco da tua vida. Jesus entrou primeiro, foi você quem saiu seguindo ele. Será que ele não tem o controle da tua vida? Ou será que você pensa que ele perdeu o controle? Nós estamos olhando muito, nós estamos sentindo muito a força das ondas, a força da tempestade. E Jeremias 29:11, o Senhor começa falando: Jeremias, eu é que sei. Jeremias também estava passando ali por luta. Jeremias foi conhecido como profeta chorão, porque ele vivia chorando diante das lutas com o povo ali de Israel, como profeta. Mas o Senhor chegou para ele e disse: Jeremias, eu é que sei. Não é você que sabe. Não é o comportamento do povo. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. E o Senhor ainda lembrou: diz o Senhor. Não é diz o homem. Não é diz uma lei. Não é diz um decreto. Eu é que sei, diz o Senhor. São pensamentos de paz. Qual é o tema dessa mensagem? Paz aos atribulados. O Senhor não quer que nesse tempo, diariamente, você acorde com ansiedade, durma com ansiedade. Você acorde com ansiedade já de manhã, parece que você nem dormiu direito. O Senhor me usa nessa noite para falar com você, que dorme a noite toda e amanhã, pela manhã, parece que nem dormiu, porque o seu sono não foi proveitoso, porque você teve insônia durante a madrugada, já acorda com taquicardia, já acorda com um grau de ansiedade ao máximo. Por quê? Porque as tribulações, as preocupações, os excessos dessa vida estão causando um grave dano e você não consegue mais enxergar a terra firme onde o Senhor possa te levar. Você só consegue enxergar a extensão do mar. Você só consegue enxergar e sentir a intensidade das ondas. E o Senhor nessa noite quer trazer paz. Paz. Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. É interessante que quando a gente está passando por uma tribulação, quando a gente está em meio ao mar,
em alto mar, a gente só pensa que vai terminar numa coisa ruim. Você já prestou atenção nisso? A gente nunca pensa que vai terminar numa coisa boa. Por que será? Porque a nossa mente está tão focada naquela tempestade. A nossa mente está tão focada no tamanho das ondas que a gente nunca pensa que vai terminar numa coisa boa. Você já prestou atenção? A gente conversa com a gente mesmo, consigo mesmo. A gente conversa com outro e a gente nunca pensa que vai terminar em uma coisa boa. Nunca pensa que vai haver um futuro de paz e esperança. E eu não estou falando aqui de otimismo, não. Eu estou falando aqui de crer que se você acompanhou Jesus, Ele está com você no barco, mesmo que haja hora que pareça que Ele está dormindo. E era assim que Ele estava. Jesus estava dormindo. Jeremias 29:11 diz: eu que sei, e eu tenho planos para fazê-lo prosperar. Você acha que ainda há pouco aqui nós compramos um equipamento não faz uma semana e nós precisamos de muitas coisas que faltam aqui. Nós estávamos com 2 câmeras, agora nós só estamos com uma. Você pensa que a gente, antes de começar esse culto, não passou por perrengues, não? Por dificuldades para realizar esse culto, não? Porque há uma luta no mundo espiritual que às vezes você nem imagina. Mas olha, se nós ficarmos sempre olhando para o tamanho das ondas e para a extensão do mar, nunca nós vamos crer que quem começou a boa obra, Ele está aperfeiçoando e Ele completará. E todas as vezes que nós estamos passando por uma tempestade, todas as vezes que nós estamos em meio ao mar, ao alto mar, eu quero te dizer que é uma possibilidade. Sabe para quê? Para você olhar firmemente para o autor e consumador de sua fé e declarar: eu sei, Deus, que o Senhor tem para mim planos de esperança. Eu sei, Deus, que o Senhor tem para mim planos para me dar um futuro. Um futuro. Paz aos atribulados. Hoje o Senhor não quer que você durma como ontem. Hoje o Senhor não quer que você perca o sono como ontem. Será que você pode estar me entendendo? Que o Senhor muitas vezes permite nós passarmos por determinadas tribulações, mas isso não quer dizer que Ele não nos tirará dela, operando nela, agindo nela. Salmo 55:22 diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que um justo seja abalado. O mar está revolto, a onda está grande, mas você não será submerso por essa onda. Não é assim que a Bíblia diz? Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Não é assim que a Bíblia fala? Jesus estava ali no barco com eles. E Jesus está no barco com você. Embora que pareça dormindo, mas Ele não abandonou o barco, não. Ele estava ali dentro do barco. Escute. Ele dormia como homem, mas Ele não dormia como Deus. Entendeu? Ele dormia como homem, mas como Deus Ele não dormia. E o versículo
25. Os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Eles pensavam que estavam morrendo. Tem muita gente que está me ouvindo nessa noite que pensa que está morrendo. Deixa eu te dizer, você não está morrendo. Você não está morrendo. Jesus, ele podia aqui ter dormido como homem, mas como Deus, eu quero lhe dizer que ele não dorme. Eu vou te dar a prova disso. Salmo 127, 2 diz assim, vamos abrir lá, Salmo 127. Eu sei de cor, mas eu quero abrir com você, amém? Aquele trecho que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Aí o versículo 2, olha o que é que diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A gente pensa que quando a gente está produzindo, que quando nós estamos produzindo, é o tempo que Deus mais nos abençoa. Não é assim? Eu estou produzindo, eu estou fazendo aqui a minha parte, eu estou aqui. E até quando eu estou produzindo, Senhor, olha aqui, eu estou fazendo, Deus, cadê o Senhor que não está fazendo a sua parte? Ei, a Bíblia diz: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Eu vou dormir hoje, você vai dormir hoje. Deus vai preparar a bênção para mim e para você. Você crê? Que eu creio. Eu já vivi isso demais. E eu continuo vivendo. Enquanto eu estou dormindo, descansando, enquanto eu não estou fazendo simplesmente nada. Sabe o que é que Deus está fazendo por mim? Ele está trabalhando por mim. A Bíblia diz: olha, inútil vos será levantar de madrugada. Tem gente que pensa: eu vou me levantar. Isso não quer dizer que a partir de agora nós seremos preguiçosos, não. Mas o versículo diz: aquela pessoa que pensa que vai fazer tudo com as próprias mãos. Os discípulos pensavam: Senhor, o Senhor dorme, o Senhor não está fazendo nada. Nós estamos perecendo. E o que é que o Senhor está fazendo, Jesus? Nós estamos aqui, nós vamos morrer. Olha o tamanho das ondas. Eu não estou vendo terra à vista. Nós estamos aqui na extensão desse grandioso mar e o Senhor está dormindo. Nós muitas vezes indagamos a Deus: Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou sendo fiel, eu estou indo à igreja, eu estou assistindo todos os cultos online. Senhor, o Senhor não está vendo, não? O Senhor parece que está dormindo. Eu estou morrendo, Deus, aqui nessa situação. Eu estou morrendo espiritualmente, eu estou morrendo fisicamente. Essa situação está se agravando, o Senhor não está vendo, não? O Senhor está dormindo, Jesus. Ei, ouça. Aos amados do Senhor Ele dá enquanto dormem. Sabe o que é que Jesus, que Deus quis dizer com isso? Enquanto você está descansando, o Senhor está trabalhando por você. Sabe por quê? O poder pertence a Ele. Ele jamais vai deixar de trabalhar por nós. A Bíblia fala, Salmo 121, 4. Eis que não tosqueneja, nem dorme o guarda de Israel. Salmo 121 é um salmo que fala sobre proteção. E ele mais uma vez declara: eis que não tosqueneja, não bate nem assim os olhos. Sabe aquilo que a gente diz no popular? Fulano está pegando piaba, né? Fulano está pescando, né? Que dá um sono e a gente dá uma pescada, né? Às vezes é para a gente prestar atenção em alguma coisa. Dá um sono que a gente dá uma pescada. Deus não faz isso. Os discípulos pensavam que Jesus
estava dormindo. Deus não dorme, ele estava dormindo como homem. Mas como Deus, jamais ele dormirá. E ele está trabalhando por mim e por você. E os discípulos ali, Senhor, nós perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. É isso que diz na minha Bíblia, é isso que diz na tua Bíblia. Versículo 26. Mas como o pastor pregou ainda esses dias, ainda ontem ele pregou sobre a vinda de Jesus. Os sinais da vinda de Jesus, um dos sinais é que o amor de muitos iam se esfriar. E não pense que é só o amor se esfriar pelo cônjuge, pelo próximo, pela pessoa. É se esfriar também pelo Evangelho. É se esfriar também pela palavra, pela Bíblia. O amor de muitos tem se esfriado por essa promessa, por essa palavra. Eu ouvi um testemunho maravilhoso de uma pessoa que eu amo muito, da pastora Dalila Andrade. Quando ela esteve em cima de uma cama, sem andar, por causa da anestesia que ela tomou em um dos partos de uma de suas filhas. E houve um erro médico. E ela ficou sem andar em cima da cama, como uma pessoa paraplégica. E ela disse que no meio daquela luta, no meio daquela tribulação, ela fez uma oração em um dos dias a Deus e ela perguntou onde o Senhor estava. Deus, onde o Senhor está aqui no meio dessa tribulação que eu estou passando? E ela disse que ouviu claramente a voz do Espírito Santo respondendo a ela: eu estou na minha palavra. Será que você pode crer nessa noite que o Senhor está na sua palavra? Ele está na sua palavra. Mas porventura, quando Jesus estiver perto de voltar e Ele está perto, haverá fé na terra, inclusive fé na sua palavra? A palavra de Deus fala. Jesus falou aqui, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Você sabe por quê? Porque a tempestade, toda tempestade em nossa vida, só vai até onde o Senhor permitir. Você crê nisso? Toda tempestade em nossa vida. Será que foi por acaso que o Senhor deixou esse trecho na Bíblia? Será que foi só para nós lermos? E que trecho lindo que fala de um milagre. Que coisa, né, maravilhosa. Não. Isso é para nós nesse tempo contemporâneo. Isso é milagre para nós, o mesmo milagre que o Senhor operou ali de acalmar aquela tempestade. Ele continua sendo o mesmo Deus que se levantou e ergueu a sua voz. Ele se levantou e ergueu a sua voz ali em alto mar. Ele continua sendo o mesmo Deus para erguer para erguer a voz na minha e na sua vida, no meio desse equipamento, porque Ele é Deus. No meio dessa obra, nesse ministério. Quando eu cheguei aqui, eu senti, irmãos, em casa, que havia uma luta para eu vir pregar, e quase que eu passava a mensagem para o pastor. Havia uma coisa que me segurava. Eu me atrasei porque eu fiquei em 3 mensagens.
Quando eu cheguei aqui, irmãos, nunca isso tinha acontecido comigo. Eu parei o carro, eu estacionei o carro. Daqui a pouco, irmãos, o carro deu um salto que foi para cima da calçada. Regivaldo viu. Viu, Regivaldo? O carro voou assim para cima da calçada, irmãos, deu uma adrenalina no meu coração. Não se preocupe, pastor, que eu não bati o carro. Milagrosamente, da mesma forma que subiu, desceu, mas eu via claramente algo espiritual querendo assim, olha, barrar a minha entrada. Jardel, sem saber de nada, começou a declarar aqui: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o mesmo Deus, queridos. Sabe por quê? Porque o Senhor me trouxe aqui para falar para você ter paz. Fica em paz, meu irmão. Acalma a tua alma. Você que está me ouvindo, você que pensou em suicídio essa semana, não faz isso. Você que pensou em ir embora para longe, largar tua esposa, teus filhos, não faz isso em nome de Jesus. Não vá embora. Acalma, volta a alma ao teu repouso. Paz aos atribulados. O Senhor Jesus continua no barco da tua vida. Não foi a Ele que você entregou a vida? Não foi atrás dele que você foi? Por acaso você acha que Jesus vai te chamar e Ele vai te largar em alto mar? Por acaso você passa pela tua cabeça que Ele te chamou e Ele vai te largar sozinho no barco? Ah, meu querido, por mais que ele pareça estar dormindo como homem, ele jamais dormirá como Deus. Ele não bate nem a pestana, ele não pega um peixinho. A gente pega piaba, pega peixe grande, né? Dando cochilo. Ele não pega nenhuma piabinha. Ele não dá nenhum cochilo. Eis que não tosqueneja e nem dorme o guarda de Israel. Esse é o meu guarda, esse é o teu guarda. E ele levantou-se. Ele se levanta em qualquer tribulação. Ele se levanta em qualquer mar. Ele se levanta em qualquer situação. Ei! Não duvide da palavra de Deus. Não duvide da voz do Senhor. Nunca tenha a voz de Deus por fraca, porque ela não é. Quando o Senhor fala, meu querido, todo joelho se dobra. A Bíblia fala que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante do senhorio do Senhor. O Senhor fala e coisas acontecem. Foi assim na criação do mundo. Ele falou e as coisas vieram a existir. Haja luz e houve luz. Haja separação da terra e do mar, e assim aconteceu. E levantando-se, Ele se levantará. Você pode declarar aí no seu lugar: Ele se levantará. Você pode declarar aí para a pessoa que está perto de você: Ele se levantará. Você pode sacolejar aí. Ei, nessa noite, não termina esse culto com o barco sacolejando, não. Vai aí perto do seu irmão e sacoleja aí a mão dele e declara: Ei, Ele se levantará. Ele levantou-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Não é assim que a Bíblia fala? Vamos ler alguns trechos, todos em Salmos. Um vai ser em 2 Coríntios. Abra aí bem rapidinho o Salmo, capítulo 30. Salmo 30, verso 5 diz assim: quanto a mim, dizia eu. Verso 5, eu estou lendo 6. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã.
Você já se esqueceu dessa palavra? Ou você não crê mais? Ou Jesus está voltando e você está tão frio no amor que já se esqueceu dessa palavra, já se esqueceu dessa promessa. E o pastor ainda ontem falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus não mente. Ele não é como homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrepende. Olha o que está escrito. Está escrito: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Sua vida não só será de choro. Você que tem falado com Deus: Senhor, ultimamente eu só tenho chorado. Ei, tudo tem o seu tempo, diz a Bíblia. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem o tempo de chorar, mas o tempo de cantar também chega. Tem o tempo do choro, mas o tempo de sorrir também chega. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 33, 9. Você pula aí só praticamente uma página e diz assim, Salmo 33, 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Eu creio em um Deus. Quero até que já prepare esse louvor, Jardel. Que diz assim, que não vai deixar a luta me matar. É esse o Deus que eu creio. Que o desespero não vai me tomar. Que a ansiedade não vai me levar para outro alvo. Depressão. Não. Ei, o Deus que eu creio é que a tempestade só vai até onde o Senhor permitir. Ele não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Se está demorando, querida, é porque eu quero dizer que no Senhor você é forte, viu? Eu louvo a Deus pela sua vida, eu te dou parabéns. Porque quando dura demais é porque para o Senhor você é forte. Senão Ele não permitiria. Só vai até onde Ele permitir, meu querido. Verso 9, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo veio a existir. 2 Coríntios 1, verso 5, diz assim, 2 Coríntios 1, 5 diz assim, porque assim, olha, preste atenção nesse versículo, olha que versículo grandioso, preste atenção, porque assim, olha só que versículo maravilhoso, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ei, você compreendeu? Ah, você não compreendeu. Porque se você tivesse compreendendo, você já estava pulando aí na sua casa. Você já estava saltando de alegria, porque a palavra de Deus diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Olha o que é que a Bíblia fala. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação, ei, ela transborda. A tristeza vem, a consolação transborda, ultrapassa, a consolação transborda por meio do mesmo Jesus. Fica com essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Pensa que Deus está dormindo, que Jesus está dormindo? Olha o dedinho. Paz aos atribulados. Já dizia Jesus, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Se alegre em Deus. Ei, começa aí a sacudir a você mesmo. Começa aí a sacudir a pessoa que está no seu lugar. Se levanta. Cristo já se levantou a seu favor. Em primeiro lugar,
Jesus, Ele não nos livrou, Ele não livrou os discípulos daquela tribulação, mas Ele livrou os discípulos na tribulação. No meio da tribulação, quando parecia que ela estava dormindo, Ele acordou. Ei, como Deus, o Senhor não dorme. Ele dormia como homem, mas como Deus Ele não dorme. A tempestade só vai até onde o Senhor permitir. Creia tão somente nesse Deus. Creia no poder que há na palavra dEle. Diz a Bíblia, e levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Fez-se grande bonança. Eu quero que você fique em paz. Eu quero que você tenha paz. Você que saiu do controle essa semana, você que perdeu o controle essa semana, ei, fica na paz. Porque você tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar. Parando para nós mesmos. Declare para outra pessoa aí, da sua família que está perto de você, que essa luta não vai te matar, não. Que o desespero não vai te tomar, não. Porque Deus, Ele já está usando alguém para dizer: fica em